Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes aí? Amém? Amém, gente? Então tá bom. Meus amigos, abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 10. No versículo de número 25. Vocês encontraram? Amém? Lucas 10, 25. Diz da seguinte forma: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo por Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como que você entende? E isto ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo, dizendo ao homem que descia a Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de alguns ladrões, e este, depois de lhe tirar as roupas e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando quase morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. E de igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, e dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Amém? Meus amigos, quando o pastor falou alguns meses atrás, e eu fiquei perguntando ao Espírito o que ele queria falar, e era um tema sobre paternidade, é o que nós estamos vivendo esse ano. E eu procurei algumas palavras, e dentro dessa eu achei essa passagem do bom samaritano. E alguns fatos me chamou muita atenção. E eu gostaria hoje que a gente pudesse crescer junto aqui nesse lugar. Quando Jesus começa a falar com esse homem, quando nós pegamos alguns evangelhos sinóticos, nós vamos ver que Jesus trabalha de várias maneiras, tratando alguns assuntos em parábolas, porque era uma forma mais fácil e simplificada das pessoas entenderem aquilo que ele queria passar. E nós acabamos de ler em Lucas 17, nós acabamos de ler e entender que Jesus agora conta e traz um cenário a esse homem. Esse homem agora ele tem a intenção de colocar o mestre na parede, de colocar o mestre diante de uma situação difícil. E agora ele explica com clareza e conta uma parábola, dizendo para aquele homem: ei, tinha um homem que estava descendo o caminho. Esse homem, ele foi surpreendido por alguns ladrões. Esses ladrões pegaram esse homem, jogaram esse homem no chão, tiraram a roupa dele, roubaram o que aquele homem tinha de valor, deixaram ele lá quase morto. E agora está descendo um sacerdote, e ele passa, ele vê e ele não faz nada. Um levita também passa e vê e também não faz nada. Mas um samaritano passa, se compadece, coloca azeite sobre ele, cura as feridas dele, trata as feridas dele, coloca sobre um animal dele e leva ele embora, e coloca ele para ser cuidado, para ser amparado.
E eu perguntei, Deus, como que nós vamos tratar sobre paternidade, entendendo um texto do bom samaritano? E Deus falou algumas coisas no meu coração. E uma que me chamou a atenção, é muito óbvio, porque nós começamos a ver que num cenário totalmente conturbado, onde que esse homem está caído ao chão, Jesus ele coloca como na narrativa homens, ou talvez mulheres, nós não sabemos ao certo, pessoas que eram de certa influência dentro do meio religioso ou dentro do meio cristão. Jesus colocando essa parábola, ele poderia muito bem ter colocado o nome de qualquer pessoa lá, mas ele faz questão de colocar o nome de um sacerdote. Ele coloca dentro de uma parábola o nome de um levita. Eu falei, Deus, por que tanto colocar o nome de um sacerdote, colocar o nome de um levita? Podia ter colocado a Maria, o João, o Baixão. E Deus falou, porque a gente precisa se atentar nesse tempo de hoje. Porque por muitas das vezes nós começamos a viver dentro de um lugar onde que nós nos importamos mais conosco do que com os próximos. Por mais que aquele homem sabia e conhecia da lei, ele ainda pergunta algo, e o mais óbvio era que um sacerdote, quando visse alguém caído na beira do caminho, no meio da caminhada, no meio do processo, ele deveria ajudar, ele deveria amparar. O levita, da mesma forma, ele teria palavras de destino, ele teria palavras de direcionamento, ele teria algo para poder semear sobre a vida daquele homem, mas simplesmente eles não fazem nada. E o primeiro ponto que eu entendo isso, trazendo para um lugar de paternidade, é que nós precisamos entender alguns fatores. Qual é os fatores? Nós precisamos entender que quem vive num lugar de religião não consegue gerar filhos espirituais. Porque quem vive dentro de uma religiosidade não tem azeite e muito menos vinho, não tem alegria e não tem da parte da graça de Deus para manifestar sobre a vida de filhos. Eu comecei a entender que nós começamos a viver em um lugar onde que nós viemos no automático, nós começamos a ministrar, nós começamos a vir. E quando eu cheguei nessa igreja há 8 meses atrás, eu tinha um entendimento muito diferente do que era que nós devíamos viver. O entendimento que eu tinha era que quanto mais eu fazia, melhor era. Mas eu entendi que quanto mais eu estava, mais era garantido. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre aonde eu habito. Então nós precisamos começar a entender que não é sobre cargos, que não é sobre nomes, que não é sobre lugares altos, mas sim é sobre um lugar de perfeição, que é um ambiente de glória que Deus nos coloca. Nós precisamos começar a entender que esse sacerdote, esse levita, por onde ele passava, ele olhava os feridos, mas ele não tinha capacidade nenhuma de curar aquele homem. E Deus começou a falar algumas coisas comigo, e eu achei muito poderoso. Porque nós começamos a ver que homens com cargos, em grandes escalões ou lideranças, nós começamos a observar que nós precisamos a viver num lugar de compaixão. Nós precisamos começar a viver num lugar em amor. Nós precisamos começar a viver em um lugar onde nós vamos nos sumir, desaparecer, para que Ele apareça. Porque aqueles homens não tinham nada para oferecer. O samaritano também não tinha nada, ele era apenas um samaritano que estava passando no caminho. Mas nós começamos a ver que não é sobre o que nós temos, é sobre quem nós somos. Não é sobre o que nós estamos exercendo, mas é sobre o que nós estamos passando para as pessoas. Aquele homem caído no meio do caminho, aquele samaritano, ele olha, ele simplesmente vê, ele se compadece. Ele para, ele muda totalmente o cenário. Aquele homem, ele começa a quebrar agora alguns pontos. Ele começa a quebrar a religiosidade. Ele começa a quebrar agora os preconceitos. Ele começa a mostrar dentro da lei o que é amar ao próximo como a si mesmo. Ele começa a mostrar para aquelas pessoas entenderem. E isso é muito legal, sabe por quê? Porque a gente começa a ver algo dentro da igreja. E isso está muito dentro desse sacerdote, dentro desse levita, desse texto. Que às vezes nós olhamos para a igreja e nós olhamos vários pecados. Às vezes nós queremos falar de um adultério, às vezes nós queremos falar de uma prostituição. Mas existe algo infernal
que tem destruído a igreja. Existe algo infernal que tem acabado com a igreja e nós deixamos passar despercebido. E isso é o egocentrismo. Esse sacerdote, esse levita, ele era totalmente egocêntrico. Eles olhavam somente para eles. Eles olhavam somente para o que favorecia eles, ou o que eles precisavam, o que faziam eles crescerem, ou o que faziam eles desenvolverem, mas eles não tinham a capacidade de olhar para o próximo do seu lado. Eu falo por isso porque a gente se pega às vezes nesse lugar. Eu falo por isso porque às vezes nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento, provavelmente muitas pessoas por aqui já passaram nesse lugar de se olhar para si, de querer cuidar de si próprio, de querer cuidar somente da nossa família, de querer cuidar somente de quem está perto da gente. A gente esquece de cuidar de quem está fora. A gente esquece de cuidar de quem realmente precisa também de ajuda. E nós precisamos entender e sair de um lugar de egocentrismo, desse lugar onde nós achamos que nós temos e nós podemos fazer aquilo que nos favorece. O reino não veio para nos favorecer. O reino veio para habitar em nós, para que nós possamos transpassar aquilo que Cristo tem feito em nós. Nós precisamos começar a viver num lugar onde que eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu tenho é aquilo que Ele entrega para me entregar para alguém. Então, quando ele começa a tratar isso, ele começa a quebrar alguns pontos. E isso é muito perigoso, porque nesse lugar de influência onde está esse sacerdote, nesse lugar de influência onde está esse levita, ele está totalmente à mostra. Ele está totalmente na visão de todos, num lugar de crítica, num lugar de ser elogiado. Ele está totalmente num lugar muito visado. Isso é muito perigoso para nós, que somos cristãos. Isso é muito perigoso para nós, que estamos em um lugar de influência. Sabe, eu conto aqui para vocês, muitos de vocês certamente viram a reportagem que passou esses dias aí no Silvão Alves, um menino que foi preso, que estava envolvido em alguns assassinatos. Nós tivemos um momento de mesa com ele, antes disso tudo acontecer, e nós falamos para ele: ei, ainda há chance de você sair desse lugar, cara. Ei, nós vamos te ajudar, nós fizemos o que nós pudemos fazer. Nós sentamos na mesa, nós conversamos, nós fomos na casa dele, nós fizemos de tudo. E da última vez que eu conversei com ele, pastor Vitor, ele falou: cara, não tem jeito, porque eu estou devendo mais de 9 mil reais de droga e não consigo pagar isso. E aí agora a gente pega e é surpreendido por esse caso. Esse menino agora, ele simplesmente está envolvido em 3 homicídios na cidade. E aí quando a gente vai ver, nós estávamos sentados, eu estava com alguns amigos, e aí nós estávamos sentados lá em casa, meu celular começa a tocar, pim, 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 pim. Eu abri meu celular para ver, começou a aparecer um monte de foto. Aí o Gessé está num monte de foto, num monte de foto, num monte de foto. Falei: cara, o que aconteceu? Aí falaram: o Pedro foi preso. E quando você pega as fotos, o Pedro, que estava há 1 ano, quase 2 anos desviado da igreja, as fotos que aparecem são as fotos do Pedro em cima do altar pregando. As fotos que aparecem é a foto do Pedro de gravata. A foto que aparece é a foto do Pedro que era profeta dentro da igreja. Depois de 2 anos afastado, Satanás fez questão de pegar o momento onde Deus exaltou aquele menino e jogar como se a igreja tivesse caído, se a igreja tivesse despedaçado. Mas nós entendemos um lugar que Deus nos coloca. Nós temos um lugar de escolha, nós temos um lugar de servir a Deus. Da mesma forma que nós temos uma grande influência, da mesma forma que nós temos um grande lugar de levar a palavra de Deus, de levar o amor de Deus, nós também estamos numa situação muito complicada, porque a qualquer momento nós podemos errar, porque nós erramos como esse sacerdote errou, como esse levita errou. Mas nós precisamos sair desse lugar de conforto, desse lugar de comodismo, aonde que nós achamos que nós devemos fazer o que é tempo favorável para nós. De repente aqueles caras passaram e falaram assim: cara, eu não tenho tempo para mexer com isso, eu não posso parar agora. Sabe, e se a gente vive nesse lugar de religião, se a gente vive nesse lugar de egocentrismo, a gente perde o propósito para aquilo que Deus nos chamou. Se nós achamos que nós não temos tempo suficiente para cuidar do próximo, nós não estamos dentro de um propósito que Deus nos chamou. Se nós achamos que os nossos afazeres é muito mais importante do que os afazeres que Cristo colocou em nós como propósito, nós estamos no lugar errado. Às vezes a gente se pega: cara, eu preciso de entrar no lugar de oração,
Quem estava vendo o treinamento do pastor Cezinho, ele estava falando do Luciano Subirá, eu achei aquilo incrível, porque ele tinha que ter um momento de oração, ele tinha que ter a devocional dele, e ele saiu, ele foi fazer um monte de coisa, e aí ele falou, agora eu vou para o meu lugar de oração. Ele foi fazer um outro negócio, ele não foi, e passou a tarde, ele não foi de novo, e quando chegou a noite, ele achou que não ia dar para ele fazer, que ele deu errado. E aí um irmão liga e fala com ele, cara, você esteve no ambiente de adoração durante todo o dia, você estava no lugar de propósito durante todo o dia, sabe, e isso mexeu muito comigo, porque a gente precisa entender esse lugar, a gente precisa entender o lugar de prioridade. A prioridade não é simplesmente quando a gente entra para o quarto, a prioridade é quando nós saímos para a rua, a prioridade é quando nós entramos no nosso serviço, a prioridade é quando nós vamos no mercado, a prioridade é quando nós saímos para fazer os nossos afazeres. A prioridade não era estar com Deus em um momento, a prioridade é habitar aonde Deus habita em todo momento. A prioridade não é simplesmente nós estarmos durante 2, 4 horas orando, a prioridade é nós acordarmos orando, como diz aquela música, é acordar apaixonado, passar o dia amando Ele, viver independentemente de qualquer coisa para Ele, porque não é sobre um lugar ou sobre uma hora, é sobre um ambiente que nós temos que viver. E aí esse homem cai na beira do caminho, escuta só isso aqui. Esse homem cai na beira do caminho, Netinho, e aí o que acontece? Esse homem está lá caído, passou um homem relevante do meio evangélico, cristão, e agora ele fala, cara, graças a Deus, passou um homem que vai me ajudar. Aquele homem passa e não ajuda. Ele já se frustra, porque a pessoa mais provável que ia ajudar, ele não ajudou. Aí vem um outro cara, um levita, ele fala, cara, eu conheço aquele cara ali lá da igreja, ele canta lá. Aí passa um pouquinho, o cara não ajuda ele. Sabe, esse homem ele se frustra em questão de alguns minutos ou algumas horas, porque simplesmente ele estava esperando alguém da igreja, alguém que serve, algum filho, alguém para poder estender a mão, e ninguém estende a mão para o cara. Aí a gente começa a entender, imagina a cabeça desse cara. Pô, o cara da igreja que canta, que prega, aquele cara que tinha que me ajudar, aquele cara que tinha que... A oportunidade daqueles homens serem os pais espirituais, eles perderam por causa da vontade deles. A oportunidade de crescimento que ele tinha sobre a vida de uma pessoa, ele perde por causa das vontades interiores dele. Sabe, a gente começa a ver isso, a gente começa a perceber isso. Quantas oportunidades Deus dá para a gente todos os dias. Quantos filhos possíveis espirituais que nós poderíamos ter e nós não temos, porque nós paramos para ver o que nós precisamos fazer. Aquele homem caído lá. E aí aonde que vem Satanás e começa a falar na cabeça daquele homem? Aí Satanás começa, tá vendo? O fulano te viu ontem, você estava mal, ele não te ajudou. Se nós não usarmos das oportunidades que Deus nos dá para nós crescermos e alcançarmos vidas, certamente Satanás vai fazer isso. Se a gente não começar a ocupar o nosso tempo para entender que existem filhos, existem órfãos aí na rua que precisam de pais, e nós somos os pais que Deus tem preparado para esse tempo. Se nós não começarmos a entender que tem muitos órfãos nas ruas, que está esperando você chegar lá, você estender a mão para ele, você levantar a mão e falar assim, ei meu amigo, deixa eu te ajudar, não importa a situação, eu tenho que ir para o serviço, mas eu espero. A prioridade nunca foi sobre a terra, a prioridade sempre foi as vidas que Deus tem, a prioridade sempre foi o sempre foi alcançar, sempre foi discipular. Aquele homem, ele se frustra no momento, porque alguém relevante da igreja, religioso, não ajudou. Por isso que Deus tem quebrado a religiosidade no Brasil nessa pandemia e em outros lugares, porque nós entendemos que quem vive de religião não consegue gerar filhos, quem vive de cargos não gera filhos, quem vive simplesmente de vir aos cultos não gera filhos, quem gera filhos é quem gera filhos num ambiente de adoração, porque quando você está dentro de um ambiente de adoração, você começa a perceber que tem pessoas que carecem do seu abraço, que tem pessoas
que carecem do seu amor, que tem pessoas que carecem de viver aquilo que você está vivendo. Ei, e a gente já pensou isso, eu já pensei em alguns momentos, momento de luta, de fracasso, e a gente espera alguém nos ajudar, alguém ligar para a gente, alguém abraçar a gente, ninguém abraça, e Satanás começa a colocar, deu tudo errado para você, aquilo que você ia viver, você não vai viver mais, aqueles sonhos que você tem, você não vai conseguir realizar eles mais, aquilo que você plantou, você não vai conseguir realizar ele mais, tudo para você vai dar errado. Quem nunca pensou isso num momento de dor? E desculpa te falar, mas em algum momento da sua vida vai aparecer um religioso que vai falar isso para você. Algum religioso vai te levar nesse lugar. Mas você precisa entender que é muito distinto viver uma vida em religião e viver uma vida em Cristo. É muito diferente a gente começar a habitar nesse lugar. Porque quando a gente começa a gerar filhos, eu ainda não tenho filhos, mas eu vejo alguns casos e assim eu morro de rir. Porque a gente começa a ver que quem tem filho se importa mais com o filho do que com ele mesmo. Viver no lugar de paternidade é você perder para você. Viver no lugar de paternidade é você perder algumas horas de conforto e de descanso para você. Sabe, eu fico vendo e Deus tem me tratado muito nisso, porque eu estou novo ainda. Então assim, daqui uns anos, pastor Vitor, eu vou ter aí uns 10 meninos. Né, Xandão? Daqui uns anos, uns 10 meninos. Então assim, aí eu fico vendo, cara. Eu fico vendo o povo e o menino corre para um lado e corre para o outro. E está cansado, descabela e fala, Jesus amado. Mas é gratificante, porque quando ele pega o menino vem e fala, papai te amo, mamãe te amo, você fala, cara, vale a pena. Vale a pena acordar às 6 horas da manhã, vale a pena assistir Peppa Pig, vale a pena. Mas esse é o lugar, aonde que quando a gente vive em paternidade, a gente perde o que é nosso para dar o que nós temos. E esse homem, ele simplesmente, ele faz isso. Porém, ele simplesmente, ele para. E nesse lugar que ele para, ele tem compaixão. Nesse lugar que ele para, ele sai do que ele estava fazendo, ele desce do animal. E aqui é algo muito bonito. Porque a grande diferença de um bom samaritano para uma pessoa religiosa, sabe qual é? É que ele sempre carrega com ele um pouco de azeite e um pouco de vinho. Sabe, cara? É você sempre ter com você, independente da circunstância, um pouco de azeite e um pouco de vinho. Pais espirituais precisam ter vinho e azeite para curar a ferida dos filhos. A gente que vive num lugar de liderar, a gente que vive num lugar de influenciar, se nós não tivermos conosco um pouco de azeite, um pouco de vinho, para curar a ferida daqueles que precisam, nós não servimos para ser pais espirituais. Então a gente precisa começar a habitar nesse lugar. Quando esse homem para, ele perde o seu tempo. Na verdade, ele ganha o seu tempo. Ele fala assim, ei cara, peraí que eu vou te ajudar. Ele tira um pouco de azeite que ele tinha, ele pega um pouco de vinho que ele tinha, ele ata as feridas daquele homem, ele passa sobre aquele homem, ele perde um tempo ali com aquele cara, e ele começa a ajudar, ele começa a fazer algumas coisas, sabe? Então a gente precisa se posicionar nesse lugar. Comece a observar com olhos espirituais, quando você for embora daqui, quando você começar o seu dia amanhã,
Vai ter pessoas que certamente vai estar parado no meio do caminho, pessoas que vão estar chateadas, pessoas que vão estar frustradas, pessoas que abandonaram a igreja, pessoas que foram frustradas por causa da religião. E certamente Deus quer usar quer usar você, para quê? Para quando nós encontrarmos essas pessoas, nós termos conosco um pouco de azeite, nós temos conosco um pouco de vinho, para que nós possamos alegrar com as pessoas, para que as pessoas possam se alegrar em nos ver, para que as pessoas falem assim, cara, eu preciso ser igual a ele, porque no momento da minha aflição, ele tinha um pouco de azeite junto com ele, ele tinha um pouco de vinho junto com ele. Ei, cara, a gente precisa começar a viver nesse lugar. Eu falei com o Gravel, você vai, vou também. Eu falei assim, cara, é muito bom, porque é muito bom você sentar e começar a queimar com quem queima. É muito bom você olhar e falar assim, cara, eu quero mergulhar igual ele mergulha. Eu quero cuidar e curar alguém da mesma forma que ele um dia me curou. Sabe, nós vamos influenciar. E se nós começarmos a entender o papel de Cristo, se nós começarmos a entender essa parábola que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo simplesmente, ei, cura quem precisa ser curado, porque lá na frente, quando ele for curado, ele vai curar outras pessoas que precisam ser curadas. Esse é o ciclo que nós precisamos viver em evangelho. É o ciclo que eu te curo, mas amanhã você cura ele que precisa, e ele cura aquele que precisa, e ele cura aquele que precisa. Não é sobre você fazer, mas é sobre nós fazermos o que Cristo nos mandou a fazer. Nós precisamos começar a quebrar os paradigmas e começar a viver num lugar aonde que nós vivemos não por religião, mas nós vivemos por caminhar com um pouco de azeite e caminhar também com um pouco de vinho. Ele pega aquele cara, ele coloca sobre o camelo, cavalo, e aqui ele mostra algumas verdades. Ele leva aquele cara para a hospedaria. Ele pega aquele cara e fala assim, cara, agora você vai para o impacto comigo. Agora você vai para a igreja comigo. E chega lá na igreja, tem vários líderes, vários pais espirituais. E ele começa a ver aqueles homens como referência. Mas Deus não vai te dar filhos para que os filhos sejam seus. Deus vai te dar filhos para que os filhos se tornem pais. Deus vai te dar filhos para que os filhos se tornem pais e que os pais gerem filhos. Ele vira e fala assim pro cara, ei, cuida desse cara aí para mim, porque no dia que eu voltar, tudo que ele gastar eu pago. Ele está falando assim, ei meu amigo, não importa o que ele gasta, o que ele tem vale mais do que eu posso pagar. O que tem dentro dele, o que pode ser gerado nele, sabe o que é isso? A gente começar a apostar nas pessoas. A gente começar a depositar nas pessoas aquilo que elas realmente merecem. Não acho que é porque está caído no meio do caminho, quase morto, que ela não tem nada para oferecer. Hoje ela pode estar caída, hoje ela pode estar ferida, mas certamente lá na frente ela vai frutificar. Plante hoje, gere hoje, comece a trabalhar hoje, comece a exercer o discipulado hoje, para que lá na frente essas pessoas consigam ver e exercer. Entenda, nunca foi sobre você que cuidou, sempre foi sobre Ele que curou, Ele que gerou nele, Ele que manifestou nele. Esse cara, ele não se preocupa com o status de ser o pai de vários, o pai do que estava caído no meio do caminho, não. Ele se importa que o cara aprenda, que o cara seja curado, que o cara cresça em Cristo, que o cara saia bem e que o cara tenha algo para oferecer. Então, sempre que nós manifestarmos o amor de Deus em alguém, você pode ter certeza que um dia ele vai saber que pode manifestar o amor em outra pessoa. Esse lugar é um lugar lindo. Esse lugar é um lugar que nós precisamos estar. Eu finalizo aqui com vocês. Eu finalizo com vocês da seguinte forma: que te falte os cargos, que te falte os encargos religiosos, que te falte o nome, que te falte o sobrenome, mas que nunca te falte a presença do óleo, que nunca te falte a presença da compaixão,
Que nunca te falte a presença do amor. Que nunca te falte a presença do vinho. Porque o que faz as pessoas quererem ser igual você não é o que você faz, ou o que você prega, ou da forma que você canta. Não, mas o que faz as pessoas quererem parecer com você é o que você manifesta quando você não está no lugar nenhum. O que faz as pessoas quererem parecer com você é quando você sai para o seu serviço e as pessoas te olham e falam: cara, até aqui no serviço, onde não tem ninguém vendo, ele é assim. As pessoas vão querer parecer com você, não simplesmente porque você cantou, você pregou, você tem uma célula online ou uma célula. Não. O que vai fazer as pessoas quererem ser igual a você é que no momento de luta que ela viveu, no momento de dificuldade que ela viveu, você estava lá para estender a mão para ela. Você estava lá para amar ela. Você estava lá para querer ajudar ela de alguma forma. Então entenda, não é sobre você estar em um lugar, é sobre você habitar nesse lugar todos os dias, em todos os lugares. Queria te convidar para colocar sobre os seus pés. Deus vai começar a te lançar como pais espirituais, a gerar filhos espirituais, quando você entender o lugar de servir, quando você entender o lugar de dar o que você tem. E a gente só pode dar daquilo que a gente tem. E a gente só conquista o que a gente tem em Deus quando nós estamos em Deus. Nós só manifestamos aquilo que nós temos em Deus quando nós estamos no lugar que Deus está. Cara, a gente precisa começar a viver e a entrar nesse lugar todos os dias. Cara, existia um povo muito grande. Moisés direcionava aquele povo, levava aquele povo. Era um lugar de adoração. E agora Deus fala assim: ei Moisés, prepara a nação, porque hoje eu vou falar com todo mundo. Eu quero que todos me conheçam. Moisés anuncia para todo mundo: ei, hoje todo mundo vai ver Jeová. A palavra de Deus diz que quando ele fala isso, o povo se consagra, Xandão. E quando vai chegando perto do dia, eles olham para o alto do monte. E lá em cima, Milena, no alto daquele monte, o monte começa a fumegar, começa a estremecer tudo. E o povo fala assim: Moisés, eu não vou subir lá não, Moisés. Moisés, vai você. E o que Deus falar contigo, Moisés, aí você conta pra gente. Ei, sabe o que é isso? É um lugar de habitação. Deus não quer que você apenas ouça. Deus quer que você manifeste o que Ele tem. E para manifestar o que Ele tem, ei querido, não é ficando no pé do monte. Para manifestar o que Ele tem, você tem que subir para o alto do monte. Você tem que ver o monte fumegar. Você tem que ver, você tem que ver o monte tremer. E quando começar tudo a tremer, Deus vai falar: Moisés, eu tenho algo para manifestar. Não é sobre eu falar, Moisés, mas é sobre eu habitar em você, Moisés. Não é sobre mais, Moisés, o que as pessoas acham. Não é sobre mais, Moisés, o que o povo fala, Moisés. É sobre, Moisés, o que eu falo para você ouvir. Ei, comece a viver nesse lugar. Um lugar de não depender do que as pessoas falam, mas depender do que Deus fala com você. Comece a entrar no Mateus 6,16. Entre para o seu quarto, feche a porta do seu quarto. Ei, porque no secreto tu fala, e no secreto Ele se manifesta. Ei, Jesus. Passo o dia te amando. Cheio. Vou sumir desesperado. Xarabara calabara soria bababa show. Passo o dia desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado. Passo o dia te amando. Vou
levanto te chamando. Deus começa a te aprovar como filhos e pais espirituais quando você entender que para você servir Ele, você precisa parar de servir você mesmo. Passo o dia te amando, vou dormir desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado. Passo o dia te amando, vou dormir desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Te chamando.